digamos assim, inicialmente nasceu como um reencontro com a minha geração, né? Uma geração que fez rock no Espírito Santo, a partir da segunda metade da década de 80, quando eu atuei como baterista de bandas como Hell, Seven, Skelter, The Rain, tive a oportunidade de gravar discos e participar dessa efervescência toda. Só que durante a pesquisa, que durou 4 anos, eu tive que dividir esses trabalhos com a minha atividade, primeiro como editor do Caderno 2 e depois como editor do Caderno Pensar, que eu edito atualmente, né, desde 2011 para cá. Eu percebi que eu não conseguiria ser fiel, assim, 100% aos fatos, se eu não fosse lá atrás para entrevistar essa geração ali, né? A gente está vendo a Prígio Lírio, ali dos mamíferos, no festival da música popular, da música do Espírito Santo, produzido por Milton Hicks, aquela foto ali de 1969, né? A Prígio Lírio dos mamíferos. Ou seja, para contar a história do rock and roll em Vitória, eu tinha que ir lá atrás e ver quem desbravou essa cena. Né? Foi inicialmente o The Bats, o César Gonçalves, que tem o programa Cuba Livre na Universidade FM, o Lesanfan, o Chico Lessa, os Infernais, o Heráclito, que é o Heráclito hoje tem que apresentar como pai da Tami, né? Tami, a filha dele, que é cantora meio de Vinho Costa, assim. E depois, chegando mais à geração dos mamíferos, que eu considero o primeiro grupo de contracultura mesmo do Espírito Santo. Acho que assim, é essencial que a nova geração conheça a ousadia dos mamíferos no final dos anos 60, sabe? Um período de repressão. E imagina a Vitória, se a gente hoje acha a Vitória ainda com um resquício provinciano. Imagina isso em 68, 69, todos os mamíferos ali, né, com chapelão de barba, de vinho, né, com peruca. Tem uma foto que aparece o Afonso Abreu com o rosto pintado, né? A gente tem que lembrar que os mamíferos foram a primeira banda a usar visual maquiado, né? Isso antes dos Secos e Molhados e antes do Kiss. A gente não pode dizer que os mamíferos inspiraram o Kiss, né? Mas eles usaram esse visual. Isso, o voto é de 69, então tanto os Secos e Molhados como o Kiss só surgiram nos anos 70. Então, a aventura de Rocrise, ela acaba passando por essa fase, chega em 1971, que é o ano do Festival de Verão de Guarapari, novamente o Rubinho Gomes está aqui, ele que foi o produtor do festival, juntamente com Antônio Laerte, que foi uma grande ousadia ter realizado aquele evento nas Três Praias. Foi o festival que foi tornado o seu famoso stage dive, né? Um mergulho do palco, ele caiu em cima de uma garota, de uma fã, foi um desastre. E acabou que depois ele teve que pagar o tratamento dela. E, coincidência ou não, a carreira musical do Muito Tornado caiu também a partir daquele momento, né? Ele virou mais um ator. Mas naquele momento ele estava com BR3, ele estava fazendo muito sucesso. E foi um momento de enfrentamento, né? O Festival de Verão de Guarapari, depois o Rubinho pode falar, a polícia chegou com muita força ali, prendeu os hippies, né? O Mena B, que estava na Mena, não sei se ele está aqui hoje, ele estava na produção também, foi preso, passou uma noite na prisão. E foi um momento muito duro, assim, mas alguns artistas chegaram a se apresentar, faltou dinheiro para pagar os cachês, então muita gente que estava confirmada acabou desistindo, tinha que dar o posto, mas o Milton Nascimento veio, o Chaprinha apresentou, foi o mestre de cerimônias do festival, e os mamíferos também tocaram, então foi um festival que entrou para a história. E aí a aventura de Rocrise vai atravessando esse período dos anos 70, passa pelo grupo do Sérgio Benevenu, que também é um cara importante, um cara da música capixaba, que tem um estúdio, é produtor, buscou uma carreira fora, se formou nos Estados Unidos, né? Formou a Escola Rio Música no Rio de Janeiro, e o Sérgio, inclusive, ele formou vários músicos que tocam com o Lulu Santos, Marisa Monte, todo aluno da escola do Sérgio Benevenu. Então são coisas que muitas vezes o capixaba desconhece, né? O valor que tem as pessoas que estão produzindo
geração dos anos 80, que eu considero o epicentro assim, do livro, porque é a geração do Rock in Rio. O Rock in Rio foi um divisor de águas. Foi em 1985, o momento que a gente está saindo aí de uma ditadura de 21 anos, e o rock passa a ser a trilha sonora da redemocratização. Né? Cazuza, Renato Russo, Herbert Viana, Lobão, Júlio Barroso, o Traje a Rigor, Titãs, Ira, Capital Inicial. Foi uma geração incrível que surgiu naquele momento e que estava com aquele grito preso na garganta. É uma juventude que ainda cresceu sob um ambiente de repressão. E de repente, quando abriu aquilo ali, opa, vamos gritar, vamos falar, vamos protestar. Aí veio Camisa de Vênus, com algumas músicas cheias de palavrão e tal. Ainda o Camisa de Vênus sofreu um pouco do restinho da censura, o Léo Jaime também. Mas foi um período muito rico que acabou reverberando em Vitória e uma história que gerou vários grupos, como Thor, cuja música eu usei como título do livro, com a autorização do Fábio Boi. O Pó de Anjo, que estou vendo que Juca Magalhães está ali, é o vocalista do Pó de Anjo, mais importante, o Combatente da Cidade, o Camisa de Força, e depois o Chacal, e depois o Belém, a banda que eu participei. E principalmente nos anos 80, a gente percebe que o rock foi um movimento tão forte no Espírito Santo que a imprensa, que dominou a imprensa cultural. Eu para fazer esse livro, eu realizei cerca de 70 entrevistas com músicos de mais de uma geração, que é o pessoal dos anos 60 até 95, entrevistas pessoalmente, ou por rede social, por e-mail, por telefone, checando os dados, e através da pesquisa em microfilme, eu pude dimensionar quais foram as bandas que mereciam estar presentes no livro. Porque sempre vai ter um que vai falar assim, pô, esqueceu minha banda, eu tinha uma banda tocada na garagem e tal. Sim, mas a sua banda fez shows, gravou alguma coisa, teve público, participou do show do Circo do Deck, que era um pré-show, que circulava no interior dos balneários, tocou em rádio, isso tudo aconteceu. O Pó de Anjo teve a música Cara Comum, que tocava muito em rádio. Rock Crise também, do Thor. Ao mesmo tempo tinha um movimento em entrevista lá no Carlos Papel, do Rompimenta, do Carlos Moda, Grupo Neves, Lula de Vitória, que também atuou muito. Mas o foco do meu livro realmente mais é a geração do rock. E aí a gente